E agora a gente muda de assunto para falar de economia, porque nessa semana o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, alertou para o crescimento de modalidades de crédito sem garantia e aumento do endividamento das famílias brasileiras, mesmo com as melhoras nas taxas de emprego. Para a gente entender os perigos da aquisição de crédito fácil e das compras por impulso, nós vamos conversar agora com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, a Carla Bene. Carla, boa tarde, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, Gabi, Eduardo. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, principalmente com um tema tão importante. E para a gente começar a nossa conversa, Carla, em junho a taxa de desemprego foi de 5,4, o menor nível para o período. Em maio, a renda disponível das famílias atingiu o recorde de 822 bilhões. Mas mesmo com números positivos, a gente percebe que o número de famílias endividadas está subindo. Por que isso acontece? Olha, Gabi, nós estamos numa situação bem complexa. Inclusive saiu um material recente que eu vou até aqui, eu e as minhas anotações, 53% dos brasileiros não fecham as contas no final do mês. Então, nós temos aqui um cenário muito amplo. Repare que o próprio governo já fez o Desenrola 1, agora estamos com o Desenrola 2, e nós estamos observando, sim, um endividamento maior, mas também uma inadimplência. Só separando os conceitos, uma pessoa endividada, ela tem parcelas em aberto, ela dividiu um curso, ela dividiu um eletrodoméstico e ela vai pagar em dia. Isso daí não teria problema se ela pagar em dia. O problema é o inadimplente, porque ele tem a parcela vencida, não paga, é o famoso nome sujo. Então, esse é um grande problema. E se 53% dos brasileiros não fecham as contas, nós estamos com uma quantidade de pessoas muito grande negativadas. Então, o custo de vida subiu de uma forma muito elevada, principalmente depois da pandemia. Os aluguéis subiram muito, a gente tem em vários locais do país uma especulação imobiliária muito grande e o patamar de preço subiu. Então, o custo de vida ele ficou muito difícil. Então, esse é um dos pontos principais e também um ponto que a gente sempre tem que falar, que é o endividamento através das plataformas de bets. Carla, boa tarde, sempre bom tê-la aqui no TJ Aparecida, muito obrigado, viu, pela atenção. Perguntar para você o seguinte, primeiro fazer uma colocação, a gente tem notado que muitas pessoas e muitos desses que estão endividados hoje estão tomando empréstimo para pagar contas fixas, porque o salário acaba não dando para pagar tudo em dia, né? E acaba fazendo esse empréstimo, fica endividado para frente, como você estava explicando para a gente nessa diferença de endividamento e inadimplência. Aí eu pergunto para você, quais são as linhas de crédito sem garantias? Por que elas são tão perigosas assim? O primeiro item, que é o grande problema e é o mais usado, é o cartão de crédito. E aqui são dois alertas que eu vou fazer. O primeiro é que ele cobra quando você entra no rotativo, ou seja, você paga a fatura mínima e divide o cartão. Ele te cobra 436% ao ano de taxa de juros. Isso é uma taxa de juros que não existe em nenhum outro lugar do mundo. E quando você divide o cartão de crédito, você entra no que a gente chama de uma espiral de endividamento. E o grande problema é o seguinte, os bancos, eles te dão um limite de crédito pré-aprovado. E esse limite é maior do que a pessoa pode suportar. Então, esse é um outro ponto que as pessoas falam muito pouco, mas quando você recebe o limite de crédito do banco, não significa que você tenha condições de pagar o uso daquele limite. E, Carla, né, a gente vê mesmo que o cartão de crédito é um dos grandes vilões, né, das famílias brasileiras. E agora, falando em relação ao empréstimo, quando vale a pena ou é aceitável adquirir um empréstimo? A compra de um carro, uma casa, por exemplo, seria uma situação, né, em que o empréstimo é uma ótima alternativa? Sim, eu vou juntar a sua pergunta com a do Eduardo, porque quando a gente pensa num empréstimo, o empréstimo originariamente era para um item de maior valor. Você quer comprar um carro, você quer financiar uma casa, até uma geladeira que você teve aí uma emergência, ou você quer trocar por uma nova, e você
faz o parcelamento. Aí você consegue ter um bem de maior valor sem precisar ter que esperar muito, digamos, para fazer uma aplicação, juntar o dinheiro. O grande problema é que quando a gente entra nisso que a gente está discutindo, endividamento, renda média baixa, custo de vida elevado, aí eu vou pegar o ponto do Eduardo. Nós estamos observando o uso do cartão de crédito e do parcelamento para o supermercado, para a farmácia, para o combustível e agora o pior de tudo, as plataformas de refeições, elas estão também fazendo um parcelamento. Então, se você vai parcelar o almoço, o supermercado e a farmácia, isso daí fica uma vida assim completamente desgastada. Até porque, né, fazer compra no mercado com cartão de crédito, passar para frente uma parcela que você vai consumir dentro do mês, não tem razão, mas muitos brasileiros não estão vendo outra saída a não ser fazer isso, né, porque não sobra o salário, como eu tinha dito anteriormente. Agora, Carla, o consumo também desenfreado de bens não essenciais tem preocupado? Tem uma parcela de culpa nesse endividamento da população brasileira? Tem. E aqui a gente vai precisar usar dessa sua questão e realmente ter uma conversa sincera, né? Quando a última vez que eu vim, a gente debateu esse tema, eu deixei como recomendação para todos que conversem dentro de casa, conversem com a família, quem mora embaixo do mesmo teto tem que ter os mesmos objetivos. E dentro dessa conversa, eu colocaria esse ponto. Quando você vai adquirir algo, pode ser uma roupa, um sapato, uma maquiagem, o que for, será que eu preciso mesmo disso? Será que eu não estou comprando mais do que eu posso? Ou porque as redes sociais estão me mandando, ou porque o algoritmo está me mandando, ou porque o meu amigo ou minha amiga comprou, então eu também quero comprar igual. Então é muito importante que a gente faça esse exercício e eu vou dar uma outra dica hoje. Abra o armário lá da sua casa, da sua despensa, onde você deixa os alimentos. Se você tem lá itens vencidos e não consumidos, está comprando mais do que precisava. Como você estava dizendo, né, Carla, hoje as pessoas estão parcelando o essencial, que é a compra do mês. E eu pergunto, é difícil ser brasileiro sem se endividar, né? O parcelamento já faz parte do dia a dia. Em quais situações, né, quais itens valem a pena ser parcelados? Os itens só para maior valor. Então, é difícil ser brasileiro sem parcelar? É, mas isso foi uma cultura que foi implantada no Brasil, como um mecanismo de que a população, para poder ter acesso, ela passe a fazer o parcelamento. E o grande problema é o seguinte, o varejo todo vende parcelado com juros. Não existe parcelamento sem juros. A loja pega o dinheiro emprestado no banco, repassa isso para nós quando a gente vai comprar e aí ela te oferece. Quer dividir em 6? Quer dividir em 4? Então, o ideal é que a gente comece a andar para trás, no seguinte sentido, eu vou diminuir as minhas parcelas para que a gente possa ter uma vida onde consiga dormir em paz. Então, dá para ser brasileiro sem endividamento? A gente vai ter que romper essa cultura que fizeram a gente acreditar com memes e com várias piadas de que se você não parcelar, você não consegue ter nada. Consegue sim, precisa de disciplina financeira. Educação financeira, né? E não tem nada melhor do que dormir em paz, colocar a cabeça no travesseiro e ter essa paz, né? Financeiramente também recai sobre isso. Muito obrigado mais uma vez, Carla, por nos atender aqui no TJ Aparecida. Você é sempre muito bem-vinda e faz parte desse processo também nosso aqui da Rede Aparecida de Comunicação de Educação Financeira. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigada, boa tarde a todos e até a próxima. Até a próxima. O tarifaço americano